Dando continuidade ao curso Serve Mecanismo, a partir de agora a gente vai começar a falar sobre lugar das raízes. Então, esse assunto vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vou explicar o que é o lugar das raízes, o que ele representa, como fazer um esboço, como extrair algumas informações desse esboço. E no segundo momento, a gente vai conversar sobre como é que pode ser utilizado esse lugar das raízes para fazer o projeto de compensadores ou controladores. O lugar das raízes também é conhecido como lugar geométrico das raízes. Então, primeiro vamos entender um pouquinho o que é que representa o lugar das raízes, tá? O que é que a gente está buscando representar através dessa técnica. Então, o primeiro lugar das raízes é um método de análise de projeto de sistemas. Então, o que a gente vai estar fazendo é uma representação gráfica dos polos do sistema, permitindo ver graficamente o que acontece com algumas variações do sistema. Então é mais do que representar simplesmente o sistema com aquele conjunto de polos dados, mas dado variações de algumas características, o que é que pode acontecer com o sistema como um todo. Então isso aí serve para a gente extrair informações e dessas informações a gente conseguir modelar o sistema e ter um entendimento do seu desempenho, para você poder verificar se determinados requisitos de projeto estão sendo atendidos e, se não estão, poder construir e projetar os controladores. Então, a ideia é que, por exemplo, se eu tenho um sistema como esse aqui, é um sistema de malha fechada, tá, com realimentação, mas que, se eu me preocupar só com os blocos que eu tenho em separado de cada um dos meus caminhos, tanto o caminho direto quanto a realimentação, muitas vezes a gente consegue extrair os polos desses blocos em separado facilmente. Ou até quando eu tenho apenas KGH, então só esse pedaço daqui eu consigo também ter os polos bem fácil, né? Porque na verdade você já tem os polos aqui de KG e de H, na hora que eu multiplico os dois eu vou ter os polos também bem definidos. Só que na hora que a gente cria o sistema equivalente a essa estrutura, então eu tenho KG sobre 1 mais KGH, o polinômio que eu tenho aqui no denominador com o 1, ele deixa de ser tão trivial de serem encontrados os polos, né? O polo desse sistema como um todo, na verdade, o polo de T de S já não é tão trivial. Então veja que nessa situação eu passo a ter um polinômio aqui qualquer no numerador, que não é relevante, mas meu denominador passa a ser k mais s mais 2 vezes s mais 3. E aí, para cada valor de K, você vai ter com polos diferentes. Então, imagine que, se você quer encontrar os polos para K igual a 0, para K igual a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então, você vai ter que estar sempre calculando os polos para esse polinômio daqui. Claro, nesse exemplo, um polinômio de segundo grau, isso é extremamente simples de ser calculado. Agora, imagine você tem um polinômio do grau 20, de grau qualquer coisa assim, bem alto, que já é mais complicado. Eles têm mais um custo computacional elevado para você calcular os polos para cada valor de K diferente. Bom, para a gente entender a manipulação que a gente vai precisar fazer com o lugar das raízes, primeiro a gente vai voltar um pouquinho a uma representação de números complexos, tá? Vendo uma representação, algumas operações de números complexos de uma forma um pouco diferente, e depois a gente vai ver onde é que isso encaixa dentro do lugar das raízes. Então, suponha que eu tenho esse número complexo aqui, delta mais j ômega. Então, na hora que ele está aqui plotado no plano complexo, tá ok? E a esse número complexo eu somo um valor de a real. Então, o que vai acontecer é que o vetor vai estar apontando para uma posição diferente dentro do eixo dos reais, né? Então, aqui é somado de a. Só que aí eu quero deixar esse vetor apontando ainda para a mesma posição que a gente tinha inicialmente. Então, como um vetor, ele é o mesmo em qualquer ponto que ele esteja aqui no plano complexo, no plano S. Então, o que eu vou fazer é puxar esse vetor a posições. Então, ele vai vir aqui começar em menos A, de forma que ele aponte para a mesma coordenada que a gente tinha antes, tá?
Então o S mais A ele vai continuar sendo o mesmo vetor que a gente tinha antes, ele tem a mesma magnitude, tem o mesmo ângulo, só que ele agora está apontando para o ponto inicial que a gente tinha, mas com origem diferente. Por exemplo, se eu tenho S igual a 5 mais 2J, se eu somo ele com 7, ele vai estar aqui começando em menos 7 e apontando para 5, 2J. Bom, no caso geral, né, se você tem uma função em S, que ela é um produtório de S mais um com zeros sobre outro produtório de S mais polos, como a gente tem normalmente as funções de transferência, né, um S mais 1 vezes S mais 2 dividido por S mais 3 vezes S mais 4, eu posso representar essa função no ponto S através de sua magnitude e do seu ângulo, então representar ela na forma de um fasor, onde a magnitude nesse ponto F, no ponto S, vai ser definido como sendo o produtório dos comprimentos dos zeros sobre o produtório dos comprimentos dos polos. E o ângulo vai ser o ângulo dos zeros menos o ângulo dos polos. Vamos ver isso em um exemplo agora. Então, suponha que eu tenho f de s igual a s mais 1 dividido por s vezes s mais 2 e quero encontrar o valor de f de s no ponto menos 3 mais 4j. Isso que a gente está buscando é uma solução gráfica, então eu não quero calcular quanto é f de s quando s igual a menos 3 mais 4j, que seria só substituir esse valor aqui no lugar de s e fazer as contas que você tem aí com números complexos. O que eu quero é encontrar, de acordo com esse exemplo anterior, com esse caso anterior, né, no caso mais geral aqui, eu quero encontrar exatamente magnitude e ângulo. Então, o que eu vou fazer é plotar os zeros e os polos que eu tenho e calcular a distância e os ângulos que são feitos para esse ponto menos 3 mais 4j. Então, o que eu tenho? Está aqui minha função, eu tenho um polo na origem, correspondente ao S, que seria um S mais 0, um polo em menos 2 e um zero em menos 1. Então, e está aqui meu ponto, menos 3 no eixo real e 4J no eixo imaginário. Está aqui o ponto S. Então, eu vou calcular esses três comprimentos, as distâncias que eu tenho de polos e zeros até esse ponto S, e vou calcular os ângulos que eu tenho entre os polos e zeros até esse ponto S. Então, por exemplo, para o único zero que a gente tem no caso desse exemplo, para o único zero eu tenho aqui o comprimento V1 e tenho aqui o ângulo V1 feito para esse vetor daqui, tá certo? Então, o comprimento vai ser raiz de 20, que só, na verdade você tem essa medida, você forma um triângulo retângulo aqui, que esse comprimento é 2 e esse comprimento daqui é 4. Então, da raiz de 20, e o ângulo que eu tenho é 180 menos, aqui novamente a gente tem um triângulo retângulo, então eu posso calcular esse valor desse ângulo pelo triângulo retângulo e fazer 180 menos para calcular esse ângulo daqui. Então, o ângulo dá 116 graus. E para os próximos pontos, para o polo, um dos polos que a gente tem, esse V2 está na origem, então novamente a gente vai calcular qual é o comprimento dele para S, novamente eu tenho um triângulo retângulo aqui, um lado comprimento 3, outro comprimento 4, então aqui minha distância vai ser a hipotenusa, que é 5, e tem um ângulo da mesma forma que a gente fez antes, eu posso calcular o arco tangente desse pedaço daqui, e depois fazer 180 menos, e a gente encontra esse ângulo de 127 graus. E a mesma coisa sendo feita para o próximo polo em menos 2, e aí a gente calcula aí o comprimento e o ângulo. Fiz separado polos e zeros porque a gente precisa ter separado os polos e zeros aqui, né? A magnitude é o produtório dos comprimentos dos zeros dividido pelo produtório do comprimento dos polos e o ângulo é o ângulo dos zeros menos o ângulo dos polos. Então, quando eu junto isso tudo, eu tenho minha magnitude raiz de 20 sobre 5 raiz de 17, que é mais ou menos 0,21, e meu ângulo como sendo o ângulo dos zeros menos o ângulo dos polos, somatório do ângulo dos polos, 116 menos 127 mais 104, que é menos 115. Então, esse é o valor que eu tenho de f de S no ponto S igual a menos 3 mais 4J.
Tá? Então, é em cima dessa manipulação aí do valor da função em um determinado ponto que a gente vai estar construindo o lugar das raízes. E aí, por exemplo, no MATLAB a gente pode fazer isso mais facilmente, né? Tá aqui a minha função f de s, chamei aqui ela de g, mas está aqui a função, e no ponto menos 7 mais 9j, eu tenho aqui a magnitude, ou o ângulo, e tenho aqui a magnitude da função naquele ponto, tá certo? Então, como calcular isso no MATLAB está aqui. Tem uma conversão aqui do resultado, porque o MATLAB trabalha com radianos. Bom, aí veja, esse exemplo aqui ele é bem interessante, eu vou estar repetindo ele mais vezes para a gente entender bem o que é que significa o lugar das raízes. Então a ideia aqui é que eu tenho esse sistema daqui, corresponde ao sistema de controle dessa câmera, tá? Uma câmera fotográfica, onde eu tenho um amplificador e tenho aqui o motor da câmera, o motor e a câmera, tá? Então tá aqui as funções de transferência, aqui é um ganho K1, aqui é um ganho K2 sobre S mais S mais sobre S vezes S mais 10. Então, na verdade, é como se aqui a gente tivesse um ganho K, K1 vezes K2, sobre S vezes S mais 10, né? E aqui com a realimentação, o meu sistema, o TDS, o sistema equivalente, seria esse K sobre S ao quadrado mais 10S mais K. E a ideia é exatamente a gente tentar analisar o que é que acontece com esse sistema, onde é que estão os polos desse sistema, à medida que esse K varia. Então veja que a gente, no fim das contas, a gente está tendo o polinômio está sendo mantido, então o que eu vou modificar em relação aqui ao sistema original, o que eu vou modificar é apenas o ganho. Aqui como K1 vezes K2, que aí eu chamo de K, seria só esse ganho em conjunto. Então apenas esse ganho está sendo modificado. Considerando que o ganho vai ser positivo, então ele é maior ou igual a zero, então com essa variação do ganho, vamos ver o que é que vai acontecendo com os polos. Então, começando com o ganho igual a zero, e esquecendo que você teria aqui zero no numerador, então eu estou olhando só para o que é que acontece no denominador. Então, para o ganho igual a zero, a gente tem no denominador s ao quadrado mais 10s, que seria a mesma coisa que s vezes s mais 10. Então, meus polos são menos 10 e zero. Bem, aqui você tem a variação, pode ser do que você quiser, tá? Eu estou colocando de 5 em 5 só para a gente ver o que é está acontecendo. Para K igual a 5, o meu polo vai ser, meus polos vão ser menos 9,47 e menos 0,53. Para K igual a 10, os polos menos 8,87 e menos 1,13. Segue essa variação aqui, até que para K igual a 25, os polos, um polo é menos 5, o outro é menos 5 também, e a partir daqui para K igual a 30, 35, etc. e continua, os polos mantêm uma parte real constante, e o que vai variando, a gente passa a ter uma parte imaginária, e essa parte imaginária é que está variando. Bem, e a ideia é essa agora. O lugar das raízes, como o nome diz, o nome mais correto deveria ser lugar dos polos. Então, porque na verdade o que a gente vai fazer é representar graficamente esse caminhar dos polos. O que é que aconteceu com os polos à medida que o ganho foi variando? Tá certo? Então, essa é a ideia. Isso o ganho começando de zero e indo até infinito. Então, essa é a ideia. Vamos ver graficamente o que é que foi acontecendo. Então, se eu ploto aqueles pontos, os polos anteriores aqui num gráfico, a gente tem mais ou menos essa cara daí, né? Então, para K igual a zero, eu tinha um polo em menos 10 e o outro em zero. Para K igual a 5, a gente começou a ter o polo que estava em menos 10 veio para menos 9,47, o polo que estava em zero veio para menos 0,53. Então, esse polo começou a caminhar nessa direção, enquanto esse polo da origem começou a caminhar nessa direção. E eles caminharam até que eles se encontraram em menos 5, quando o K foi 25. Então, para K igual a 25, eles se encontraram menos 5. E aí, como eu ressaltei, a partir daqui o que é que houve? Um polo, a parte real ficou fixa em menos 5, e esse polo daqui ele começou a subir
parte real constante e começou a crescer a parte imaginária. Enquanto esse cresceu também em valor absoluto a parte imaginária, tá? Mas como está negativo, ele desce até para ser o conjugado desse polo daqui, obviamente. Então, no ponto de K igual a 25, eles se encontram aqui em menos 5, e um polo começa a subir e o outro polo começa a descer. Então, se a gente preenche agora esses espaços que eu deixei entre 0 e 5, etc., o caminhar dos polos foi esse daqui. Um polo veio e subiu, o outro polo veio e desceu. Tá? Então, esse desenho que está em azul aqui, isso é o que a gente chama de lugar das raízes. Está aqui o movimento para você comparar o valor dos polos, o que é que foi acontecendo. Está aqui o movimento de um dos polos e está aqui o movimento do outro polo. Bem, e aí veja o que a gente pode te dar de informação nesse gráfico daqui, no gráfico do lugar das raízes. Veja que aqui fora do gráfico eu desenhei só o movimento, tá certo? Mas o gráfico mesmo é o que está aqui em cima dos eixos, tá? Então, esse polo caminhou para cá com a variação do ganho e subiu, enquanto esse caminhou para cá e desceu, tá? Então, eu tenho aqui apenas os movimentos dele. Nesse ponto aqui, eles passaram a ter parte real constante, tá? Então, como parte real constante e a parte imaginária começou a crescer, então isso já traz informações para a gente. Então, veja o que é que está acontecendo. Primeiro, até K igual a 25, a gente tinha polos reais diferentes. Quando K foi 25, a gente passou a ter polos reais, teve nesse ponto daí polos reais iguais. E a partir de K para K maior que 25, a gente passou a ter polos complexos. Então, os polos são reais para ganhos menores que 25. Nós temos o sistema sobreamortecido. No ganho 25, o sistema passa a ser criticamente amortecido, que ele tem polos reais duplos. E acima de 25, o sistema passa a ser subamortecido com parte real constante. Com a parte real do polo permanece constante, então o tempo de amortecimento, que é inversamente proporcional à parte real, ele também é constante. Então a gente passa, mais informação que a gente tem aí a respeito do sistema. Então a parte imaginária começa a crescer, então o tempo de pico começa a diminuir, então você tem todas essas informações a partir daquele gráfico. E, obviamente, esse exemplo que eu dei foi para o sistema de segunda ordem, mas a representação ela serve para sistema de qualquer ordem. Então, a ideia seria essa, deveria ser isso que a gente precisaria fazer. Desenhar um gráfico desse, encontrar os polos e plotar os polos para cada valor de K que você tem para o sistema. O que, obviamente, é extremamente custoso. Mas aí existem maneiras e algumas regras que vão facilitar a vida da gente. Mas vamos lá, vamos ver um pouco mais isso. Bom, primeiro a gente vai entender de forma um pouquinho diferente o que é que a gente está buscando na hora que a gente quer encontrar os polos do sistema. Naturalmente, o mais simples é você ter o polinômio no denominador e você tentar resolver aquele polinômio no denominador. Mas se eu olho de uma maneira mais geral, que o que eu estou tentando fazer aqui é uma forma mais geral de encontrar os polos, a gente pode trabalhar diretamente com essa expressão que eu tenho aqui no denominador. Quer dizer, qual é o valor de S que passa a ser um polo para T de S? Então, o valor de S que torna um polo, que é polo para T de S aqui, é um valor de S tal que o que? K vezes GH seja igual a menos 1. Se KGH for igual a menos 1, a gente passa a ter zero no denominador, então S é um polo do sistema. Então, eu ter KGH igual a menos 1 é um polo do sistema. Só que menos 1, se eu escrevo daquela forma que a gente fez antes, em cima de magnitude e ângulo, menos 1 tem 1 de magnitude e o ângulo é um múltiplo ímpar de 180 graus. Ou seja, 2K mais 1 vezes 180 graus, com K igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. Então, essa é a forma polar da gente representar aí o menos 1. Isso significa que o valor de S em KGH gera um número complexo, e se o ângulo desse número for múltiplo ímpar de 180 graus, aquele ponto S que você tem é um polo da sua função de transferência.
Tá? Então, se você considera que o módulo, a magnitude de kgh é igual a 1 e o ângulo de kgh é 2k mais 1 vezes 180, múltiplo ímpar de 180, posso também calcular o ganho K como sendo 1 sobre o módulo de GH. Tá certo? Dessa expressão daqui, eu tiro que K é o 1 sobre o módulo de GH. Se a gente volta para aquela tabela anterior que a gente tinha, tá? Para aquele exemplo da câmera, a gente vai encontrar exatamente essa situação, tá? Eu vou encontrar para os valores de S que são polos, todos eles substituindo na expressão, você vai encontrar um valor de menos 1. Tá? Então, validando eles como polos realmente. Bem, mas a ideia, vamos ver, o que é que isso representa, como a gente pode calcular isso, tá? Então, o que eu vou pegar é, considere esse sistema aqui com realimentação unitária, para simplificar, mas pode ter qualquer realimentação. No caso de ter uma realimentação não unitária, a gente tem que fazer uma manipulação para voltar até essa realimentação unitária, como a gente já fez antes. Nesse sistema de exemplo daqui, sistema de malha aberta, então eu vou trabalhar só com essa parte daqui, eu não vou considerar o TDS, vou considerar somente o GDS. Nós vamos plotar no plano S os polos e zeros de KGDS, tá certo? Então, GDS somente. Então, tá aqui, menos 1, menos 2, os polos representados por X, menos 3, menos 4, os zeros representados pela bolinha, tá? Então, tá aqui a minha função de malha aberta essa, e eu coloquei aqui a função de malha fechada, mas a gente não vai usar ela para nada. Ela é interessante da gente olhar essa função, simplesmente porque ela mostra exatamente a dificuldade que você teria de calcular os polos do sistema se fosse fazer à mão realmente. Então veja como o ganho aqui nesse caso, ele passa a ser fator em todos os coeficientes que a gente tem. Então, o K é coeficiente de S ao quadrado, coeficiente de S elevado a 1 e é coeficiente de S elevado a 0. Então, isso poderia acontecer num polinômio de grau maior também, tá? Então, por exemplo, se eu quero verificar se o ponto menos 2 mais 3j, se ele faz parte do lugar das raízes, eu tenho que verificar se esse ponto faz um ângulo múltiplo ímpar de 180 graus com os polos e zero do sistema. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então está aqui meus polos e zeros, está aqui o ponto menos 2 mais 3j, e tenho que calcular esses ângulos daqui para verificar se é múltiplo de 180 graus. Nesse caso daí, o valor do somatório dos ângulos, né? Ângulo dos zeros menos o somatório do ângulo dos zeros menos o somatório do ângulo dos polos é menos 70,55 graus, que não é múltiplo ímpar de 180, então esse ponto não faz parte do lugar das raízes. Já menos 2 mais raiz de 2j, raiz 2 sobre 2j, ele tem, esse é um novo ponto, não está desenhado aqui, obviamente, mas esse é um novo ponto. Tá aqui os ângulos que ele faz com os polos e zero do sistema, e na hora que eu faço o somatório do ângulo dos zeros menos o somatório dos ângulos do ângulo dos polos, isso dá igual a menos 180, que é múltiplo ímpar de 180. Logo, menos 2 mais raiz de 2 sobre 2j faz parte do grau das raízes. Então, formalmente, o que a gente quer é isso. Eu quero pegar todos os pontos do plano S e verificar quais pontos fazem parte do lugar das raízes ou não. Quais pontos formam um ângulo múltiplo ímpar de 180 graus com os polos e zero no lugar das raízes. Bem, dessa forma é praticamente impossível a gente fazer isso, né, com todos os pontos que a gente tem no plano S. Mas aí existem algumas regras, algumas maneiras da gente poder fazer esse esboço e também calcular exatamente alguns pontos que são importantes para o trabalho de controle. Bom, e aí nesse caso, desse ponto aí, a gente pode calcular também qual é a magnitude dele, aquele produtório que a gente tem dos comprimentos dos zeros sobre os polos, tá? Dado um sistema também, isso aqui como a gente poderia fazer no MATLAB, né? Então, dado uma GDS, então não é o sistema com realimentação, o equivalente TDS, é só o sistema malha aberta. Então, eu quero pegar esse TDS e calcular o ângulo dele para o ponto menos 3 mais 0j, menos 3 no real, né?
e verificar se esse ponto faz parte do lugar das raízes. Então tá aqui, menos 3 mais 0j, meu g, minha função de transferência, o ângulo 180, como é 180, é múltiplo de 180 graus, então faz parte do lugar das raízes, e aí com isso a gente consegue calcular o valor absoluto de g naquele ponto, que é exatamente a magnitude, e a k seria k vezes g, né? Então k vai ser 1 sobre m, seria um ganho 10 naquele ponto. Lembrando que, como eu mostrei antes, que está calculado aí, na verdade é isso, k é 1 sobre gh. Tá certo? Então, eu calculei o valor absoluto de GH e inverti para poder encontrar o ganho naquele ponto. Bom, mas aí, como eu falei, a gente pode fazer, ter algumas regras que ajudam a esboçar esse lugar das raízes, de forma que você não tenha exatamente que calcular tudo que acontece para todos os pontos do plano complexo, que seria impossível. Então, existem algumas regras que a gente pode seguir para fazer esse desenho do lugar das raízes, tá certo? Então, a primeira das regras é muito simples, ela volta exatamente para esse exemplo do que aconteceu com a câmera. Então, o que é que houve com a câmera? Para todos os valores de K, a gente passou a ter dois polos e calcular qual era a posição daqueles polos. Mas eram dois polos que estavam caminhando. Então, vejam que o valor de K ele não interfere no grau do meu polinômio. Meu polinômio era de segundo grau todo instante, só mudava os valores que eles geravam. Então, eu tinha ali dois caminhos feitos que eram para cada polo do meu sistema. Então, o número de ramos que eu tenho seria o número de caminhos é igual ao número de raízes, o número de polos que eu tenho do sistema de malha fechada, né? Então, o número de polos que eu tenho ali de G de S. Então, do T de S, do equivalente. Então, isso vai gerar o número de polos para a gente, número de ramos para a gente. Então, voltando para aquele exemplo da calculadora é exatamente isso, tá? A gente, em cima de T de S, então lembra que era em cima desse resultado daqui, a gente está variando os valores de K, e aí tinham os polos caminhando nesses dois caminhos que eu tenho, esse caminho e esse caminho. Então, como eu falei que o ganho não interfere no grau do polinômio, então se meu polinômio for de grau 3, eu vou ter três ramos, três caminhos. Se for de grau 4, eu vou ter quatro caminhos e assim por diante. Então, essa é a primeira regra que a gente deve seguir, que o número de ramos é igual ao número de polos, são os caminhos. Segunda regra, simetria. O lugar das raízes é simétrico em relação ao eixo real, claro, porque se a gente tem um polo que é complexo, a gente tem um conjugado dele. Então vai ter sempre essa simetria. Terceira regra que é bem útil, vai ajudar bastante, é os segmentos do eixo real que fazem parte do lugar das raízes, tá? Então vamos entender o que acontece isso aqui. Bom, primeiro, então o que é que eu peguei um exemplo aqui qualquer, tá certo? Mas obviamente esse raciocínio vai servir para qualquer outra situação. Então, nesse exemplo, eu tenho tudo que é x aqui são polos do meu sistema e tudo que é bolinha são os zeros do meu sistema. Então, veja que a gente tem aqui polos complexos, tem os zeros complexos e tem polos e zeros aqui no eixo imaginário, no eixo real, desculpa. Tá? Bem, então a gente está querendo calcular, no fim das contas, o que interessa para a gente é verificar qual é a contribuição angular desses polos e zeros para cada ponto que eu tenho. Lembrem que se a gente tivesse um ponto aqui nessa posição aqui, por exemplo, eu iria calcular o comprimento e o ângulo dele para cada polo e zero que eu tenho aqui da função de transferência. No caso, como eu estou buscando segmentos do eixo real que fazem parte do lugar das raízes, então eu coloquei quatro segmentos aqui. Eu coloquei quatro pontos aqui. Um ponto P1, P2, P3, P4. Esses pontos, na verdade, representam todo o segmento onde eles estão contidos. Ou seja, tanto faz esse ponto P1 está aqui, que está aqui, está aqui, está aqui, em qualquer parte desse segmento daqui, entre esses dois polos ou fora também,
ele está representando isso. O mesmo vale para P2. O P2 corresponde a qualquer ponto que está dentro desse segmento daqui, P3 qualquer ponto que está dentro desse segmento e P4 qualquer ponto desse segmento. Como a gente está trabalhando com contribuição angular, esses pontos que estão fora do eixo real, eles vão ser desprezados. Por quê? Porque o ângulo que eu faço com esse zero daqui, por exemplo, para esse ponto P1, tá? Ele é o mesmo ângulo que eu faço com esse outro zero para o ponto P1, mas com o sinal trocado, já que eles são conjugados. Então, na verdade, na hora que eu fizer o somatório, esses dois ângulos aqui vão se cancelar. Mesma coisa acontece com esses dois polos, tá? Então, qualquer polo e zero que esteja espalhado pelo plano S, fora do eixo real, ele vai ser desprezado, tá? Então, esses pontos não são relevantes para a gente. Já os pontos que estão à esquerda, os polos e zeros, desculpe, os polos e zeros que estão à esquerda do nosso ponto, então, como por exemplo, esse polo daqui, esse polo e esse zero, não é relevante se é polo ou zero. Eu podia ter três polos aqui à esquerda, podia ter três zeros aqui à esquerda, podia ter uma outra configuração, um zero aqui, dois polos, isso não é relevante. O ângulo que ele faz com o ponto, ele é de zero, tem valor de 0 grau, tá certo? Eu tenho aqui um vetor que vai estar deitado aqui, o ângulo que eu tenho é 180, menos 180, 0 grau. Então, o ângulo que eu tenho para pontos à esquerda, para polos e zeros à esquerda, é de 0 grau. Como eu falei antes, isso vale para qualquer ponto nesse segmento. Então, se eu tenho um outro ponto aqui, por exemplo, no eixo real, a única importância é essa, ele tem que estar no eixo real. Então, um ponto aqui, ele vai fazer um ângulo de 0 grau com esse polo. Ele vai fazer um ângulo também de 0 grau com esse outro, e ele vai fazer um ângulo de 0 grau com esse, tá? Então, polos ou zeros à esquerda do seu ponto formam um ângulo de 0 grau, a contribuição angular deles é zero. Já polos à direita tem uma contribuição angular de 180 graus. Então, o ângulo que eu tenho desse ponto P1 para esse polo, polo ou zero, claro, mesmo raciocínio de antes. Então, a contribuição angular desse ponto P1 para esse polo é de 180 graus. Se fosse um zero, seria a mesma coisa. Tá? Então, aqui, por exemplo, então, de novo, qualquer ponto dentro desse segmento, tá certo? Qualquer ponto desse segmento, se eu pegar um outro ponto aqui, a contribuição angular dele para esse polo daqui vai ser 180 graus também, tá? É isso aqui, veja só. P1 faz parte do lugar das raízes, esse ponto faz parte do lugar das raízes, e mais ainda, como eu falei antes, qualquer ponto nesse segmento daqui faz parte do lugar das raízes. Para fazer parte do lugar das raízes, eu preciso que o somatório dos ângulos de polos e zeros seja múltiplo de 180 graus. Então, ele faz um ângulo de 180 para esse polo daqui, de 0 para esse, de 0 para esse, de 0 para esse. Então, a contribuição angular dele é 180, que é múltiplo ímpar de 180. Então, qualquer ponto nesse segmento daqui vai ter uma contribuição angular múltiplo ímpar de 180 graus. Então, todo esse segmento faz parte do lugar das raízes. Já P2 faz parte do lugar das raízes, então ele tem a contribuição angular de P2 para esse polo é 180, para esse é 180. Para cá é 0, para cá é 0. Então a contribuição angular que ele tem é de 360, que é um múltiplo par de 180 graus. Então esse ponto P2 não faz parte do lugar das raízes. Qualquer outro ponto nesse segmento vai ter exatamente o mesmo resultado no somatório dos ângulos. Então, outro ponto aqui qualquer, ele vai fazer 180 para cá, 180 para cá, 0 para cá, 0 para cá. 360 também. P3, 180 para cá, 180, 180. 0 para cá. Então, P3 tem 3 vezes 180, múltiplo ímpar de 180. Qualquer ponto nesse segmento vai gerar exatamente esse resultado. Então, para a gente definir
se um segmento no eixo real faz parte do lugar das raízes, é muito simples. Você vai pegar somente os pontos desse segmento, olhar para a direita dele e verificar se ele tem um número ímpar de polos ou zeros. Não importa uma coisa ou outra, tem que ser polos ou zeros, somente isso. Então, aqui nesse exemplo, se eu pego qualquer ponto aqui desse segmento, qualquer ponto desse segmento, ele olha para a direita, tem 0 polos e zeros. Então, esse segmento, essa parte, não faz parte do lugar das raízes. Qualquer ponto desse segmento olha para a direita, tem um polo. 1 vezes 180, faz parte do lugar das raízes. Então, todo esse segmento faz parte do lugar das raízes. Entre menos 3 e menos 2, olha para a direita, eu tenho 2 polos, então não faz parte do lugar das raízes. Entre menos 3 e menos 4, olha para a direita, eu tenho 3 polos, e polos ou zeros, tá certo? Como eu falei, não é relevante isso. Então eu tenho 3 polos ou zeros, então faz parte do lugar das raízes. Pego para cá esse segmento, olha para a direita, eu tenho 4 polos e zeros, então não faz parte do lugar das raízes. Então a regra é somente essa, a gente vai olhar a quantidade de polos e zeros que você tem à direita de um segmento. Se essa quantidade for ímpar, o segmento faz parte do lugar das raízes. Se for par, não faz parte. Pontos de início e término. Onde é que o lugar das raízes começa e onde é que o lugar das raízes termina? Novamente utilizando o exemplo da câmera. No exemplo da câmera, o lugar das raízes começou com um ganho igual a zero e termina, no caso a gente não continuou o desenho, o lugar das raízes seguiu, né? Mas naturalmente ele vai terminar com o ganho tendendo para infinito. O ganho, a gente só definiu que ele é um valor maior ou igual a zero, então ele vai continuar até infinito. Então, a ideia é que o início do lugar das raízes se dê quando o ganho é zero e o término no lugar que o ganho é infinito, tá? E aí, o lugar das raízes começa nos polos finitos ou infinitos de GH e termina nos zeros finitos ou infinitos de GH. Vamos entender isso aqui. Primeiro, esqueça esse infinito, tá certo? Eu vou mostrar depois alguns exemplos como é que isso pode acontecer, mas considere de forma resumida aqui que o lugar das raízes começa nos polos e termina nos zeros. Pronto. De forma geral, o que é que eu teria com o sistema de realimentação? Eu teria aqui KGH, teria aqui H de S e o sistema equivalente KG sobre 1 mais KGH, tá certo? Realimentação negativa. Como a gente tem trabalhado com G e H como sendo a divisão de polinômios, então eu reescrevi G e H na forma de um numerador, um denominador, um outro numerador, um outro denominador, tá certo? E aí, se a gente pega esse GH e substitui nessa equação daqui, você vai ter a equação escrita dessa forma, tá? Então, esse é o meu T de S, considerando o GH como sendo uma divisão de dois polinômios. E aí eu vou verificar o que é que acontece quando a gente tem as duas situações que a gente está buscando. K tendendo a zero, K tendendo para infinito. Então, quando K tende a zero, a gente passa a ter esse valor daqui, que é multiplicado por K. De novo, o numerador não é importante, a gente está buscando polos, né? Então, eu passo a ter esse valor aqui muito pequeno. Então, eu troquei ele aqui por um epsilon, tá? Então, é um valor muito pequeno que eu tenho aqui. Já quando K tende para infinito, na verdade, ele passa a ser um valor muito maior do que esse outro. Então, esse outro valor tende a ser muito pequeno em relação a esse. Ele tende a modificar muito pouco esse valor daqui, porque o K está tendendo para infinito. Tá certo? Então, essa é as duas estruturas que a gente tem nas situações de K tender a zero e K tender a infinito. Ou seja, quando K tende a zero, nosso TDS praticamente é isso daqui sem esse epsilon. Então eu posso remover esse epsilon, desprezar esse epsilon quando K tende a zero. Então eu vou ter aproximadamente somente K vezes o numerador de G vezes o denominador de H sobre o denominador de G vezes o denominador de H. Tá? E aí, quem são os polos desse TDS daqui? Veja que os polos vão ser as raízes do denominador de G, as raízes do denominador de H, ou seja, os polos de GH. Então, quando o lugar das raízes, quando o K tende a zero, o lugar das raízes começa nos polos de GH.
Tá? Então, a função de malha aberta, os polos vão ser exatamente os mesmos. E aí, analogamente, o que a gente mostrou antes, né? Quando o K tende a infinito, o que é que acontece? Eu vou desprezar esse valor daqui, e os polos de T de S vão ser praticamente os zeros de N e de H, né? Os polos vão ser aqui os valores que zeram aqui o denominador, que seriam as raízes de N de G, as raízes de NH, que seriam as raízes de G de H, tá certo? Então, quando o cálculo é infinito, os polos de T de S se aproximam à combinação dos zeros. Então, no lugar das raízes, termina nos zeros de ZH. E aí, só relembrando que são os polos e zeros da função de malha aberta, de GH. Tá? Então, veja que, voltando ao sistema original, são G e H que a gente está utilizando. A gente calculou isso daqui, eu calculei T de S e eu concluí que são os polos e zeros de GH. Tá? Então, com isso, a gente sabe que o lugar das raízes começa nos polos, termina nos zeros. Então, naquele exemplo que a gente tinha antes aqui, pronto, o lugar das raízes começa nos polos, termina aqui nos zeros. Então, eles vão começar nesses dois pontos daqui. E aí, veja, vou fazer exemplo mais detalhado depois, mas a ideia é que, olha, o lugar das raízes começa nesse ponto, começa nesse outro, tem que percorrer esse segmento daqui e tem que acabar aqui, tem que ser simétrico. Então a ideia é que ele deve fazer esse caminho daqui, da mesmo jeito que os polos da câmara fizeram, vão se encontrar em algum ponto e a partir desse ponto eles vão sair para poder vir para cá. Então, nesse sistema exatamente, o que a gente vai ter é essa situação daqui, tá? Os polos, o lugar das raízes começa em -1 e -2, está aqui marcado como 1, percorre esse segmento, que o segmento faz parte do lugar das raízes, e se encontra em algum ponto aqui. A partir desse ponto, ele sai de forma simétrica, que eu coloquei fazendo um círculo perfeito, isso não é relevante para a gente, o que importa é que ele sai de forma simétrica, embora o lugar das raízes normalmente é bem comportado, ele não gera uma função muito estranha. Então ele sai de forma simétrica, chega aqui novamente no eixo real em algum ponto, né, porque esse segmento faz parte do eixo real, e a partir daqui eles seguem para o término, que é seguir aqui para o 5, para poderem concluir, terminar o lugar das raízes nos zeros do sistema. Tá? Então esse desenho daqui representaria o lugar das raízes para esse gráfico. E o último ponto, esse último ponto para esboçar o lugar das raízes, não é sempre que a gente consegue fazer ele, são algumas situações, é o comportamento do lugar das raízes no infinito. Então, na verdade, esses cálculos que a gente vai fazer eles vão servir apenas para ajudar a fazer esse desenho do lugar das raízes, esse esboço do lugar das raízes. Tá? Então, a ideia é que o lugar das raízes tende a retas assintóticas quando o lugar tende a infinito. E aí a gente vai encontrar essas retas. O ponto de encontro delas com o eixo real é o somatório dos polos menos o somatório dos zeros dividido pelo número de polos menos o número de zeros. E o ângulo dessas retas vai ser 2k mais 1 vezes π sobre o número de polos menos o número de zeros. K igual a mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, etc. E aí a primeira questão que fica é que o número de polos deve ser maior que o número de zeros para que a gente possa calcular esse valor daqui, tá certo? Então, ele não pode ser nem igual nem menor, né? Menor é mais difícil acontecer, porque se ele for menor, significa que você pode ainda simplificar o seu polinômio, né? Quer dizer que eu tenho um polinômio de grau maior no numerador do que o denominador, então eu poderia fazer uma divisão para simplificar. Mas não é incomum a gente ter quantidade de polos e zeros iguais, como esse exemplo anterior, que a gente tinha -1 e -2 como polos, e -3 e -4 como zeros. Nessas situações, a gente não consegue desenhar as assíntotas, tá? Então, nesse exemplo daqui, suponho que eu tenho aqui a realimentação unitária, K vezes G é esse polinômio daqui, então eu tenho como 0 em -3, polo em 0, -1, -2, -4, então está aqui os polos e zeros. Vou calcular primeiro as assíntotas, porque normalmente elas são as mais simples de serem calculadas. Então, as assíntotas
somatório dos polos menos somatório dos zeros, isso aqui vai dar o ponto de encontro com o eixo real. Então, somatório dos polos menos somatório dos zeros, somatório mesmo dos valores que você tem não é valor absoluto. Então, somatório dos polos menos somatório dos zeros, menos 3, dividido pela quantidade de polos menos a quantidade de zeros, menos 4/3. E os ângulos que as assíntotas fazem, 2k mais 1 vezes π, dividido pela quantidade de polos menos a quantidade de zeros, 4 menos 1, 3. Então, aqui vai dar 2k mais 1 π dividido por 3, para k igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. O que vai gerar, na verdade, é poucas retas, porque vai chegar a partir de determinado ponto que as retas começam, o ângulo começa a se repetir, né? Está só somado com o 2π, mas ele começa a se repetir. Então, para k igual a 0, a gente tem π sobre 3, para k igual a 1 tem π, para k igual a 2 tem 5π sobre 3, para k igual a 3 vai ter 7π sobre 3, então a gente já vai ser um desses ângulos, já é esse ângulo somado com 2k, então a gente na verdade 2π, então a gente na verdade começa a repetir dentro do círculo, né? Então o que eu tenho aqui, tá aqui a minha assíntota, o ponto de encontro delas em menos 4/3, a assíntota seguindo, aqui que tem um ângulo de π sobre 3, a outra que tem um ângulo 5π sobre 3, a que tem um ângulo π, tá? Obviamente as assíntotas elas continuam, né? Elas seguem aqui, eu desenhei só um pedaço para simplificar. Nesse exemplo daqui, por coincidência, o ponto de encontro das assíntotas deu dentro do lugar das raízes, né? Esse segmento aqui faz parte do lugar das raízes, mas isso não é obrigatório, porque esse ponto ele não faz parte do lugar das raízes. Essas assíntotas servem apenas para a gente ter uma ideia do desenho do lugar das raízes, elas não fazem parte, elas vão servir só para ajudar a desenhar. Então, pelo que a gente viu, o lugar das raízes começa nos polos, termina nos zeros. Nesse caso, existem mais polos do que zero, tá? Então, deve ter algum polo, algum zero indo para infinito. Então, o que eu tenho? Segmentos que fazem, tá aqui todos os polos e zeros. Segmentos que fazem parte do lugar das raízes. Esse segmento faz parte, olha para a direita, só tem um polo, ou zero, tá? Esse segmento não faz parte, ele olha para a direita e tem 2. Esse segmento faz parte, olha para a direita e tem 3. Esse segmento não faz parte, olha para a direita, tem 4. Esse segmento faz parte, quando olha para a direita, tem 5, tá? Então eu tenho esse segmento e esse segmento fazendo parte do lugar das raízes. Então tá aqui os segmentos fazendo parte. No caso, esses são dois polos, o lugar das raízes começa no polo, então ele começa aqui, segue para cá, se encontra em algum ponto aqui, e daí ele segue. Aí ele segue, que movimento ele faz? Ele vai seguir as assíntotas, ele faz um movimento de forma que, no infinito, ele vai estar tangenciando essas assíntotas. Então isso dá uma ideia para a gente de como fazer esse desenho. Esse outro, vejam, o lugar das raízes começa no polo, termina no zero, e esse segmento daqui tem que fazer parte do lugar das raízes. Então não faz sentido ele fazer um movimento desse tipo qualquer. Não, ele tem que seguir esse caminho daqui que faz parte do lugar das raízes. Começa no polo, termina no zero, e esse segmento faz parte do lugar das raízes. Então, novamente, ele segue para lá. E aí é onde foi dito antes que, provavelmente, para algum valor de k, eu vou ter zeros tendendo para infinito, que é esses polos vão seguir e vão tender a encontrar esses zeros no infinito. No MATLAB, a gente consegue fazer isso de forma simples. A função, eu criei aqui S como uma função de transferência. Criei o meu sistema sem o K, que aí a ideia é que o MATLAB vai estar ele mesmo variando esse K para plotar o lugar das raízes. E está aqui a minha função de transferência. 1 sobre S mais 2 vezes S mais 4 vezes S mais 6. E a função que desenha o lugar das raízes é essa R locus. Então tá aqui o desenho do lugar das raízes. E aqui ele mostra o caminhar mesmo dos polos, né? Então esse polo caminhou para cá, veio para cá e seguiu. Esse outro começou nesse ponto, veio para cá e desceu. E aqui o outro polo que a gente tem, tá? Isso para essa função de transferência daqui. Bom, aí na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente pode refinar esse esboço, encontrar alguns dados a mais
em cima dele, tá certo? Então, alguns pontos que são importantes para a parte de controle.